Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, e nós estaremos lendo a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmão, já que nós vamos ficar de pé um bom tempo, sentado um bom tempo, melhor dizendo, vamos cantar essa canção com o Ministério de Louvor, em pé ainda, para um tempo de louvor e adoração. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvá-lo e aproveitar esse momento de comunhão e de adoração também na presença do Senhor juntos, para assim o exaltarmos com louvores e adoração. Então cantemos ao Senhor, cante ao Senhor com alegria. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, irmãos, que essa união nunca venha faltar para nós. União essa, claro,
selada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez por nós, ali na cruz do Calvário, em submissão ao nosso Pai eterno. E se Ele nos reconciliou com Deus, essa reconciliação se estende à nossa comunhão em amor uns com os outros. Queridos, eu só gostaria de, mais uma vez, para poder assim, então, introduzir o nosso estudo, pedir que os irmãos abram novamente a sua Bíblia no texto que nós lemos, para a gente repetir apenas um versículo. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, Mateus 22. Mas antes da leitura dos versículos que eu gostaria de repetir, eu gostaria de trazer novamente os irmãos aquilo que nós já começamos a falar sobre esse tema, as eleições municipais e a postura do cristão. Claro que, como destacamos nas importâncias desse estudo, na sexta-feira passada, é um estudo de fato proposital ao momento que nós, como igreja, estamos vivendo aqui em nosso município, e eu creio que não é apenas a nossa igreja, mas as outras igrejas aqui de Equador e daqueles irmãos e amigos que talvez estão nos acompanhando nesse momento pela transmissão, aí na sua cidade. É um estudo, de fato, apesar do tema fundamentado na palavra de Deus, e por causa disso, e entendendo toda a conjuntura política, possivelmente trará alguns descontentamentos a alguns, inclusive cristãos. Provocará, como temos já sentido, uma certa ausência na própria escola bíblica e, consequentemente, na igreja, por causa desse tempo que nós estamos vivendo, e não mais pandêmico, mas eleitoral. E, claro, o que estamos tratando e iremos tratar, certamente irá de encontro a alguns de maneira bem direta, e entendemos, por causa disso, essa reação. Talvez o estudo, principalmente naquilo que nós iremos falar hoje, pareça direcionador a alguns que estão concorrendo aí ao atual pleito, mas, acima de tudo, será dado esse estudo desde a sexta-feira passada até a última sexta-feira, que antecederá as eleições. Teremos o cuidado de sempre ministrar esse estudo com muito amor à nossa igreja em especial e também temor ao Senhor. A relevância desse estudo é, de fato, nos conduzir nas eleições de modo digno diante do Senhor, da fé que cremos, a fé bíblica que confessamos, da nossa consciência, do nosso município, das pessoas que estão ao nosso redor. Um fato a se considerar que nos levou a trazer esse estudo para a igreja é porque, queridos, de todas as áreas da vida do cristão, a política tem sido uma em que muitos não são bem-sucedidos. E permita-me dizer, irmãos, a cada passada nas redes sociais, isso se evidencia ainda mais, tendo em vista que nós, é comum nas nossas redes sociais, termos irmãos em Cristo que compartilham dessa amizade, dessa interatividade lá. Lamentavelmente, a atual ética cristã na política representa um retrato negativo, oposto àquilo que se espera dos cristãos. E como estamos na época das eleições municipais, o calor do momento torna necessário uma reflexão sobre a nossa postura nessas eleições. E o objetivo do estudo, eleições municipais e a postura do cristão, é lançar luz sobre essa questão, apontando assim alguns parâmetros bíblicos e teológicos para uma reflexão coerente com a palavra de Deus a respeito da nossa postura como cristão na esfera das eleições municipais. E claro, aqui há um desejo bem especial e sincero meu, que esse estudo seja útil para a formação de uma postura coerente com aquilo que cremos e somos nesse pleito municipal. Revisando assim, então, a aula passada,
onde buscamos trazer para os irmãos uma compreensão do tema, ou seja, eleições municipais e a postura do cristão, nós, em primeiro lugar, levamos os irmãos e aqueles que nos acompanharam na nossa transmissão a considerarem quem são os cristãos aos quais esse estudo é direcionado. E deixamos muito claro que os cristãos, que deles se espera uma postura coerente com o que são e confessam nessas eleições municipais, são todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados e foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Esses, convencidos pelo Espírito Santo, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Viveram a experiência do novo nascimento e nisso passaram a ser novas criaturas, refletindo essa novidade de vida diretamente na sociedade. Pensando nisso, meu irmão, eu passo a me perguntar, eu sou cristão? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Biblicamente, para esses cristãos, há uma postura a ser vivida, que se estende às inúmeras áreas da vida, inclusive na política e nas próprias eleições. Por isso, esse estudo é direcionado a esse cristão. Em segundo lugar, trouxemos para os irmãos, ainda dentro dessa compreensão do tema, que dos cristãos, de fato, espera-se uma postura adequada a ser vivida por aquilo que eles creem e são. E por quê? Porque a palavra de Deus é clara em admoestar, em exortar os cristãos de fato a viverem uma vida digna daquilo que creem e são. E essas admoestações e exortações levam em consideração as mudanças de caráter, de conceito e de importâncias que esses cristãos experimentaram e são ensinados constantemente. E lembre-se que Paulo até levou Timóteo a considerar isso, né? Todos aqueles que querem viver piedosamente, por causa disso, diante desse cenário que nós estamos vivendo, não apenas político, mas como um todo, farão com que estes cristãos enfrentem muitas dificuldades. E em terceiro lugar, queridos, além de trazermos como compreensão do tema para quem esse estudo é direcionado e o que se espera desses cristãos, no caso, afirmamos que as eleições municipais exigem dos cristãos, de fato, uma postura, sim, coerente com aquilo que confessam e são. Ou seja, a postura dos cristãos, de fato, nas eleições municipais, deve se sobressair ao que já é comum e esperado por muitos nesse período. A postura, queridos, dos cristãos nessas eleições municipais, escute isso, revelará muito a respeito dos mesmos. Eu quero aqui, queridos irmãos, aproveitar, porque como nós estamos nas mídias sociais, e claro, não apenas os cartazes que publicamos, mas a nossa própria fala em si, ou até citações, como estamos fazendo agora pelas redes sociais da igreja, provocam curiosidade, né? E me chamou a atenção porque nesta semana, quando eu estava em um comércio aqui do município, inclusive um dos representantes já do município aqui, que está concorrendo novamente, chegou para mim e perguntou: pastor, eu vi lá na rede social da sua igreja e da do senhor também, algo sobre política, eu não lembro bem agora. Aí eu associei, né? É a escola bíblica, nós estamos falando sobre as eleições municipais e a postura do cristão nessas eleições. Ele não é cristão como nós compreendemos biblicamente, mas ele disse: pastor, é um assunto muito importante. Quisera eu ter a oportunidade de poder, assim como a sua igreja tem, de ouvir mais sobre essas coisas. Mas eu prometo ao Senhor que eu vou dar uma assistida lá
e depois a gente bate um papo. Eu disse, fique à vontade, meu querido, dá uma assistida lá, certamente vai também falar ao seu coração. Então eu louvei a Deus pela oportunidade e também agradecer ao Senhor porque, de uma certa forma, isso repercute, talvez mais nos não crentes do que nos próprios crentes, que deveria ser o contrário. Mas louvado seja Deus, e a minha oração foi que Deus falasse ao coração dele e assim ministrasse a vida dele. Então, queridos irmãos, de fato nós cremos que, como cristãos, as eleições municipais exigem de nós uma postura coerente com aquilo que somos e com aquilo que cremos. Então, para os irmãos que estão com suas Bíblias abertas aí em Mateus capítulo 22, eu gostaria de ler novamente os versículos 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Queridos irmãos, a lição central aqui dessa fala de Jesus, sendo bem objetivo, é Jesus mostrando que, sim, na expectativa da vida humana, há a necessidade de, em determinados momentos, fazermos os devidos reconhecimentos. Esses que, inclusive, em determinados momentos, devem ser distintos. E essa distinção, nesses reconhecimentos, evidenciará, de fato, aqueles que entendem que o que é de Deus deve ser dado a Deus e aquilo que é de César deve ser dado a César. Nunca havendo aí uma mistura, vamos assim dizer, porque ambas ênfases ou direções, elas são heterogêneas, elas não se misturam. E precisamos compreender isso. E aquilo que nós queremos tratar aqui nessa noite, de fato, queridos irmãos, nos levará a pensar um pouco sobre isso, porque o nosso estudo de hoje, baseado nesse tema, eleições municipais e a postura do cristão, é questões conceituais que exigem do cristão, de fato, uma postura. Vou repetir. Hoje nós estaremos estudando as questões conceituais que exigem do cristão, de fato, uma postura. Desenvolvendo esse tema, em primeiro lugar, queridos irmãos, eu gostaria, sim, de trazê-los, talvez, ao conhecimento de alguns, os modelos políticos existentes e os que prevalecem aqui no nosso Brasil, no nosso país, para que a gente, ao final, venha considerar, então, assim, queridos irmãos, que determinados modelos políticos do cenário brasileiro refletem, escute isso, diretamente no nosso município. E como cristãos, nós precisamos, de fato, nos posicionarmos em relação a isso. Mas, como eu já citei, em primeiro lugar, vamos ver um pouco os modelos políticos prevalecentes no Brasil. Queridos irmãos, ao se tratar de modelos políticos, se faz necessário falarmos sobre o espectro político, melhor dizendo, que é o conjunto de posições políticas representadas em determinado país. Quando falamos de modelo político, nós estamos falando disso, do conjunto de posições ideais políticos que representam determinado país. A partir disso, pode-se então mostrar, veja isso,
em que posição está situada determinada pessoa, ou um partido, ou um governo que diz respeito, no que diz respeito, melhor dizendo, ao seu ideal partidário. Um exemplo aqui prático para os irmãos entender. A gente tem visto muito aí, né, na mídia televisiva e na mídia digital também, essa questão, né, de falando de outras nações, por exemplo, a miséria em que vive a Venezuela, esses conflitos que estão existindo na Argentina, e agora, inclusive, iremos falar sobre isso mais adiante, a questão aí do que foi veiculado, né, na mídia como um todo em relação às igrejas que foram incendiadas lá no Chile. Então, por causa dessas manifestações de ideários e posições políticas desses determinados países, se pode dizer, então, que espectro político esse país vive, é prevalecente nele. Então, queridos irmãos, considerando a nossa realidade, a realidade brasileira, nós podemos considerar dois eixos que prevalecem aqui em nossa nação. Quando eu falo eixos políticos, ou seja, é claro essa divisão, o eixo da direita e o eixo da esquerda. E aí suas várias gradações partidárias. Sobre essa constatação, ou seja, esses dois eixos prevalecentes no nosso país, de direita e de esquerda, nós podemos identificar dois modelos políticos que prevalecem aqui em nosso país e que estão sempre em constante tensão, em constante conflito. E quais são esses dois modelos? O primeiro deles é o estatismo. Esse modelo traz pouca liberdade, pouca ou nenhuma liberdade, melhor dizendo, individual e econômica. Nesse modelo político estatista, o Estado ou o partido adquire uma dimensão transcendente, agindo para estender seu domínio ideológico sobre todas as esferas da sociedade. Esse modelo ilustra as ênfases estatizantes e intervencionistas associadas à posição esquerdista, como no comunismo. Um exemplo prático desse modelo de governo, desse modelo estatista, é na Coreia do Norte. Por exemplo, lá você vive de acordo com o que o governo determina. É mais ou menos assim. Acontece o que lá? Eu e você aqui temos a bênção, né, da nossa televisão, tem inúmeros canais. Lá você só assiste o canal do governo. As escolas, é eles quem determinam para os seus filhos estudarem. E às vezes até o que você come. Tem que ser aquilo que eles determinam. Então, o modelo estatista, de maneira prática, assim para os irmãos compreender, envolve toda essa conjuntura. É o Estado que determina como a família deve ser, como a escola deve ser, como as artes devem ser, inclusive como a própria igreja deve ser. Esse modelo político preconiza a intervenção e a atuação intensas do Estado nas várias esferas da sociedade e se impõe sobre esta sem considerar se as pessoas não aprovam sua estrutura ou até mesmo não votaram a favor dela. Ou seja, o Estado é um modelo político de imposição. É o que eles determinarem deve ser vivido pela sociedade. Quer ver um sinal disso aqui? É a discussão agora do momento, né? Se você está aí acompanhando as redes sociais ou os telejornais, é a questão da vacina. Um determinado governador de um estado do nosso país está dizendo, não, quando a vacina chegar, todo mundo do meu estado vai ser obrigado a tomar a vacina, ferindo aí um princípio constitucional da liberdade de escolha.
né? Então, isso aí é um sinal desse modelo aí estatista. Mas há um outro modelo político prevalecente aqui, queridos irmãos, no nosso país, e é o modelo do liberalismo. Esse modelo resume os ideários políticos associados à posição direitista, ou seja, os de direita, né, em que se privilegiam a liberdade individual e econômica e a garantia dos direitos individuais, sendo os limites, melhor dizendo, dessa liberdade o respeito à vida, à propriedade e à liberdade dos demais. Ou seja, nesse modelo político você é livre, ninguém obriga você a nada. Entretanto, a sua liberdade ela é limitada ao respeito à vida, à propriedade e também à liberdade dos demais. É aquilo, né? Olha, o seu direito termina quando o meu o quê? Começa. É mais ou menos dentro dessa esfera aí. Entretanto, queridos irmãos, como eu falei, na perspectiva de entendermos que na realidade brasileira a gente pode considerar dois eixos prevalecentes, ou seja, os de direita e os de esquerda, eles têm inúmeras gradações partidárias. É por isso que não é tão, vamos dizer assim, definido, não, o nosso país é um país de direita ou liberal, ou então o nosso país é um país de esquerda e estatal. Há muita misturada aí no centro da coisa e não deixa muito isso claro e definido. Entretanto, por esses sinais aqui até colocado para os amados irmãos, a gente pode perceber de maneira prevalecente esses dois eixos, de direita e de esquerda, e esses dois modelos políticos em nosso país, ou seja, o estatismo e o liberalismo. Posto isso, eu gostaria de poder, então, assim, trazer mais especificamente como é composto esse cenário político brasileiro, dentro desses dois eixos e desses modelos prevalecentes em nosso país. Queridos irmãos, atualmente no Brasil, escute isso, tá? São números importantes para você ter conhecimento. Atualmente no nosso país, se você for lá no Tribunal Superior Eleitoral, no site, você vai encontrar 33 partidos existentes e registrados no TSE. Escute, dentre esses 33, 10 partidos no último ano tiveram um aumento de filiados no Rio Grande do Norte. Os partidos foram MDB, DEM, PSDB, PP, PL, PSB, PT, PTB, PDT e PSD. Dentre os 33 existentes em nosso país, esses 10, no nosso estado, tiveram um aumento de filiados. Escute ainda. Usa a internet, irmão, para pesquisar, é bênção, tá? Quando encontramos a fonte certa, né? E ainda, dentre esses 10, com mais filiados no nosso estado, nesse último ano, 4 deles têm concorrentes ao cargo de vereador aqui em Equador. E um deles com um concorrente a prefeito. O PROS, que não aparece nesses 10, no caso aqui do nosso município, aparece como aquele que está também com um concorrente ao cargo de prefeito do município. Então, os irmãos, deu para entender? São 33 partidos existentes. Dentre esses 33, 10 tiveram o maior número de filiados nesse último ano no estado. E dentre esses 10, 4 estão com concorrentes aqui em Equador ao cargo de vereador, um com concorrente a prefeito, e o PROS, que não aparece nesses 10, é o outro partido que aqui no município traz também um concorrente ao cargo de prefeito. Continue atento. Não é claro, dentro daqueles dois eixos de direita e de esquerda,
ou modelo prevalecente, estatal ou liberal. Não é claro a que campo ideológico, a que eixo, a que modelo político cada partido existente no Brasil pertence. Não é claro. Entretanto, alguns analistas políticos, em tese, apresentam um espectro político brasileiro mais restrito à esquerda e ao centro-esquerda. Ou seja, apesar de alguns desses partidos, desses 33, não se posicionarem abertamente e claramente como que de esquerda, mas algumas inclinações, inclusive concessões desses partidos, eles se demonstram mais propensos a ir à esquerda. Para vocês terem uma ideia, pegando assim, então, a divisão ideológica dos partidos brasileiros, 19% dos que existem são de esquerda, mas 19% centro-esquerda. São 48% dos partidos no centro. Talvez aí você já tenha aí ouvido bastante nos jornais, né? É o centrão, é o centro, tem que negociar com o centro, porque senão as coisas não acontecem, etc. Aí 11% diz ser do centro para a direita e ainda 4% aí desses partidos apenas de direita. Quem são esses partidos do centro? São aqueles que se inclinam ou para a direita ou para a esquerda de acordo com a conveniência. Daquilo que for melhor, eles se inclinam, principalmente na expectativa daqueles que estão governando. Entretanto, dentre estes, na prática política, o campo ideológico dos partidos PCB, PCO, PSOL, PSTU e PT apresentam claramente o ideal esquerdista, o ideal estatal, esse modelo político que é associado ao comunismo. Como eu falei, irmãos, pelas indefinições, pelas gradações partidárias que não trazem assim um espectro político definido de todos os partidos, a esquerda e a centro-esquerda, como eu falei, a depender da conveniência política, podem sim ser associadas ao comunismo, que seria aí, queridos irmãos, o estágio mais elevado do socialismo, como alguns estudiosos afirmam. E por quê? Porque no comunismo, escute isso, todas as distinções de classe, elas são eliminadas. A religião no comunismo é abolida. O exemplo na história inclui, de situações como essa, o Partido Comunista da União Soviética, que ali, queridos, liderou aquela nação desde 1912 a 1991. O Partido Comunista da China, que desde 1921 até o presente tem liderado aquele país. O Partido dos Trabalhadores da Coreia, desde 1949. O Partido Comunista de Cuba, desde 1965. E o Partido Comunista da Venezuela, desde 1973, que agora está levando o povo a comer lixo, a comer cachorro, a comer um bocado de coisa. Porque o povo não tem o que comer, não tem como comprar, vivendo uma miséria absurda. E ainda nessa expectativa, queridos irmãos, da abolição da religião, olhe para mim. Nós vimos esses dias o que aconteceu no Chile. Igrejas sendo incendiadas. Em Londres, foi filmado um jovem revolucionário derrubando uma cruz da fachada de um templo batista em Londres. Movimentos aí sendo levados por esse ideário esquerdista, comunista, estatal. É preciso estarmos atentos
não apenas a esses movimentos que se externam de maneira muito clara, mas principalmente a os movimentos que, a começar aqui do nosso município, que talvez não são visíveis aos nossos olhos, queridos irmãos, venha então assim a chegar a um extremo como esse. Os movimentos revolucionários de esquerda têm 4 compromissos. Escute isso. Primeiro, que a história é caracterizada exatamente como um teatro de luta entre as classes sociais. É por isso que a gente vê esse movimento na rua aí, quebrando o pau em todo mundo, sangrando pessoas, tocando o terror. Em segundo lugar, que esta luta vincula arrebatamento obcecante, violência e conflito armado, cujo término só começará com uma certa ordem social, futura e utópica. Ou seja, enquanto eles não tomarem o poder, essas lutas sempre acontecerão. Ou seja, não serão as primeiras igrejas e as últimas que foram incendiadas no Chile. Virá mais, se não houver uma intervenção. Em terceiro lugar, ainda aí como compromissos desses movimentos revolucionários de esquerda, a abolição da propriedade privada, como sendo o fundamento da luta de classes. É até ridículo isso por parte desses movimentos de esquerda, porque a gente vê, por exemplo, alguns candidatos até em campanha agora, né, a prefeitura de grandes centros, mostrando essa divisão de bens, essa renda igual para todo mundo, e o cara pregando isso, mas para cima e para baixo, e sendo fotografado andando num jatinho particular que custa bilhões. E foi interessante quando essas postagens perguntaram: por que você não vende seu jatinho e divide para os pobres? Para ajudar. E ainda há um quarto compromisso aí desses movimentos revolucionários, uma teoria da verdade, identificando a verdade com a causa de uma classe social específica na história. Ou seja, aí você vê muito a bandeira sendo levantada por esses esquerdistas de movimentos como, por exemplo, LGBTI, mais alguma coisa, que geralmente acrescenta sempre, ano após ano, acrescenta mais alguma coisa, né? A bandeira levantada do aborto, a bandeira levantada do feminismo e tantas outras bandeiras, que são levantadas não na expectativa de se trazer alguma atenção para esses grupos, não, mas é para evidenciar esses grupos em detrimento a todos os outros. Queridos, a esquerda não vê a política como a arte do possível, mas como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana, crendo na ideia de que o Estado é o instrumento redentor de Deus. Quando eu falo Estado, é porque esse movimento estatal, esse movimento esquerdista, que estão associados ao comunismo, pensam que, por exemplo, uma prefeitura vai trazer a solução para o município, o governador, a governadora vai trazer solução para o Estado, e o presidente ou a presidente, seja lá qual for, vai trazer solução para o país. É isso que esse eixo da esquerda e esse modelo político estatal pensa. Mas nós sabemos que não é assim, meus queridos irmãos. Ao pensar assim, esse movimento esquerdista elimina, melhor dizendo, toda a tradição cristã quando afirma que tais práticas são pecaminosas. Quando esses são suprimidos pelo ensino bíblico da redenção graciosa do Senhor por meio da morte vicária e da ressurreição de Cristo Jesus. Aí você vai entender o porquê de fachadas de igrejas são queimadas. Por quê? Porque geralmente em cima tem uma cruz.
porque a cruz lá em Londres foi derrubada da fachada da igreja. Porque a cruz, queridos irmãos, ela é um sinal universal, ela é um símbolo, melhor dizendo, universal do Filho de Deus que morreu para o perdão dos pecados do mundo inteiro. E por esse movimento não acreditar, não crer nessa redenção, ficar em Cristo Jesus, eles tentam abolir todo e qualquer instrumento, todo e qualquer ensino, inclusive, irmãos, numa rede aberta como essa que nós estamos agora. Eu falando tudo isso, pode ser que lá na frente as coisas sejam censuradas. Então vamos aproveitar e falar enquanto você está ouvindo. Irmãos, precisamos estar atentos a isso. E quando eu falo aqui desse movimento estatal ou esquerdista, não traga apenas à sua mente apenas aqueles partidos que se declaram abertamente de esquerda. Mas, como eu falei, o aspecto político do nosso país não é muito definido. É por isso que 48% dos partidos estão no centro, eles nem são um, nem são outro. Nem são direita, nem são esquerda. São aquilo que convém a ele em determinados momentos. Inclusive, podendo então se manifestarem até mesmo a favor da esquerda e de tudo isso aqui que já coloquei em evidência. Pensando então, meus queridos irmãos, nesses modelos políticos do cenário brasileiro, eu gostaria de, antes de ir para o terceiro e último ponto desse estudo, eu queria trazer duas aplicações, pensando nesse modelo político do cenário brasileiro. A primeira aplicação, meus queridos irmãos, está no fato de que, mesmo em suas representações ideais, vou repetir isso, nenhuma corrente política, seja ela de esquerda ou de direita, liberal ou antiliberal, estatal ou liberal, pode ser associada à posição bíblica. Aí você vai entender as palavras de Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não há como, queridos irmãos, pegar esses ideais e associar à posição bíblica. Não há. Uma segunda aplicação é que, queridos, nas Escrituras não há um único texto que apoie a ideia de que o cristão deve depositar a sua esperança no poder do Estado, de um governo, de um candidato, ou até mesmo ser subserviente a estes. Não há, irmãos. É por isso que o cristão, ele não divide a sua lealdade com ninguém. De maneira prática, para você entender, e como é comum no cenário interiorano nordestino, ou seja, aquela velha política ou o velho voto de cabresto. O que isso quer dizer nessa expectativa aqui? É que não há, meus amados irmãos, em nenhum texto das Escrituras Sagradas que apoie o cristão deixar que coloquem sobre si um cabresto, ao ponto de este ser guiado, como bem entende, por aqueles que detêm autoridade, e permita-me dizer, é uma autoridade aqui somada a um favor, a uma oportunidade que foi dada ao cristão, e ele acha-se na obrigação de devolver o favor. Não há, irmãos. É por isso que alguns que quando vêm conversar comigo, pastor, eu vou precisar fazer isso, pastor, eu vou precisar fazer aquilo. Você não vai, você não é preciso você fazer, você não é obrigado a fazer, meu amado irmão. Não, pastor, mas é porque eu trabalho, foi me dada uma oportunidade. Não é. Você não é obrigado a fazer ou a se submeter muitas vezes à vontade destes que lhe deram uma oportunidade. Inclusive, meus amados irmãos,
levando alguns a irem de contrário àquilo que eles creem e acreditam. E aqui, no cenário dessa corrida eleitoral municipal, isso está muito claro, pelo menos para mim, dentro daquilo que nós estamos pontuando aqui. Precisamos estar atentos a essas questões. Então, queridos, tendo falado aqui sobre os modelos políticos prevalecentes no Brasil e também os modelos políticos do cenário brasileiro, eu gostaria então de finalizar esse estudo nessa noite, abordando, queridos, que os modelos políticos desse cenário brasileiro, como vimos, que refletem, ou melhor dizendo, refletem diretamente no nosso município. E exige de nós, ou exige do cristão, de fato, uma postura. Sim, esses modelos políticos aí do cenário brasileiro, que nós já destacamos aqui, sem definições de fato, mas apontando o eixo de direita ou de esquerda, o modelo político estatal ou liberal, esses modelos, eles refletem diretamente no nosso município. E por refletirem, exigem de nós cristãos, do cristão de fato, uma postura. E aqui eu quero pontuar apenas duas posturas. A primeira delas é a postura antagônica, ou seja, contrária a determinado modelo político. E essa postura antagônica ou contrária é uma postura antagônica e contrária aos ideais políticos e partidários esquerdistas. Sim, queridos, e por quê? Porque a mentalidade antiliberal, esquerdista, comunista, ela se revela na estrutura estatal. É o Estado intervindo e interferindo em todas as esferas da sociedade. Ou seja, na família, na arte, nos esportes, na própria igreja, como falamos, na economia, na imprensa, ditando como estas devem ser. E veja, meus queridos irmãos, como muitas vezes isso é tão prático. O exemplo é tão claro, às vezes está diante dos nossos olhos. Rapaz, você deve ir, rapaz, você deve fazer isso agora, porque eu estou lhe ajudando, né? E se você não fizer, você sabe o que vai acontecer. Imposição, irmãos. Os cristãos, portanto, devem resistir a esse ideal político, partidário, com base em quê? Na cosmovisão cristã. Mas, claro, devem intervir, devem resistir por todos os meios legítimos. E aqui eu quero dizer, e dar um exemplo também prático, contrário a isso aqui, é porque naquela expectativa, há alguns meses atrás, de iremos voltar ou não, e eu estava acompanhando, alguns grupos aí, inclusive de pastores da Grande Natal, nessa expectativa da governadora chamarem eles ou não para uma conversa, para determinar um protocolo de segurança, de retorno às atividades. Eu sei que um pastor compartilhou comigo que um desses pastores que fazia parte lá da ordem dos pastores de Natal e tudo, quando a governadora marcou uma data e ela não cumpriu com a data, assim, com a agenda, melhor dizendo, adiou esse encontro com os pastores para uma semana ou duas, não lembro bem agora. Eu sei que esse pastor lá no grupo dos pastores, rapaz, a gente não pode ficar parado não, vamos para a rua protestar, levar faixa, aquela coisa toda, Tocar o terror. Já pensou os pastores tocando o terror na Grande Natal para voltar aos cultos? Não é isso aqui. Mas nós devemos resistir a esse ideal político que quer intervir, interferir em todas as esferas da sociedade, esse ideal político esquerdista, estatal, sim, por todos os meios legítimos. Isso implica, queridos irmãos, que um cristão que se submete a tal ideal e seus movimentos influenciadores, coloca-se numa posição, escute isso, contrário à Escritura, tornando-se apenas um boneco sagrado de tal ideal.
que acompanha o que é determinado. Refletindo, queridos irmãos, sobre essas verdades, fica nitidamente claro que é inconcebível que um cristão vote em candidatos de partidos de esquerda ou extrema esquerda, ou em candidatos que com os seus partidos estão associados à esquerda e aos seus ideais. É inconcebível, irmãos, que levantemos, enquanto cristãos, a bandeira de tais partidos. E aqui permita-me dizer, porque eu creio que está muito claro, talvez na sua mente, de quem possivelmente eu esteja falando ou deixando de falar. Esse não é o meu propósito, mas como eu falei, o estudo vai ser muito claro e talvez vai apontar direções. Entretanto, eu quero dizer, queridos irmãos e amigos que nos acompanham por nossa transmissão, que respeito todos que estão concorrendo ao pleito municipal, tanto a cargos de prefeito, como vice e como de vereadores. Como pessoas, respeito todos. Inclusive, tenho contato com boa parte deles. Entretanto, quando se trata de questões ideológicas, aí, meu amado irmão, até dos crentes eu não abro mão. Eu tenho as minhas convicções. Eu tenho a minha fé respaldada na palavra de Deus, e por isso, como pastor, não posso deixar de dizer que para mim é inconcebível que um cristão levante a bandeira de tais partidos, ou de partidos que estejam associados a esse movimento ideal esquerdista e até mesmo estatal. Os exemplos estão vizinhos ao nosso país. E é incrível como se faz vista grossa a todas essas questões. Tenho acompanhado junto a alguns sites missionários de agências a questão dos missionários e de igrejas evangélicas, protestantes, vamos assim dizer, lá no Chile, para ver como a turma lá está nesse momento. E há uma certa tensão. E essas comunidades missionárias estão convocando o povo a orar e interceder, não para que o Senhor apenas guarde esses homens e mulheres, essas famílias que estão pregando o evangelho lá, mas que, além de os guardarem, que o Senhor possa continuar dando a eles a coragem e a ousadia para continuarem pregando o evangelho em meio a esses sistemas políticos. É necessário, irmãos, pensarmos e refletirmos sobre isso. Isso é tão danoso porque, infelizmente, até mesmo daqueles que, aparentemente, a sociedade espera algum posicionamento, que eu não espero absolutamente nada, não se dá. Pelo contrário, levanta-se a bandeira ainda mais dessa separação que deseja ser feita entre as classes de uma nação. É lamentável, irmãos, podermos, talvez, não apenas ver, mas ter que afirmar que ainda assim há servos do Senhor que não despertaram para esse cuidado, para essas importâncias, e são aqueles que estão alimentando ainda mais esse movimento esquerdista estatal prevalecente ainda em nosso país. E por que não dizer no nosso próprio município? Mas uma segunda postura que eu gostaria aqui de pontuar, além da postura antagônica e contrária aos ideais políticos e partidários esquerdistas, há também uma segunda postura que eu gostaria de destacar nessa noite, e é a postura questionadora. É a postura avaliativa, ou seja, aos ideais políticos e partidários que externamente não são esquerdistas. Porque aí quero ressaltar mais uma vez, talvez você está dizendo, então o pastor está dizendo que não vota em fulano, em cicrano, mas vota em beltrano e etc. Não estou dizendo isso.
Até porque, queridos irmãos, se um lado ou outro demonstra essa inclinação, que pelo menos para mim eu sou contrário e repudio totalmente, não quer dizer essa minha postura que o outro lado seja o lado redentor, muito pelo contrário, até porque a palavra de Deus é clara: maldito o homem que confia no outro homem. E principalmente pelo fato de não haver uma definição clara dos ideais políticos e partidários, não apenas no cenário nacional, mas principalmente no cenário municipal. Então, a segunda postura é uma postura questionadora, avaliativa. Sim, há esses ideais políticos e partidários que não se externam como esquerdistas. Mas, como eu já falei, nenhuma corrente política, de esquerda ou de direita, liberal ou antiliberal, pode ser associada à posição bíblica. Não. Isso exige do cristão, antes da escolha, antes da defesa, antes do apoio, antes do voto, questionar, avaliar os ideais políticos partidários daqueles que não são, e permitam aqui um parênteses, abertamente de esquerda. Você tem que questionar. Se um lado se evidencia assim, de maneira clara, não, essa turma é de esquerda, não, essa turma é levada por esses movimentos, não, o outro não é, não é isso. Você precisa também, a esse outro lado, questionar, avaliar, sim. Você precisa questionar, por exemplo, sobre a família. O que é que se pensa sobre a família? Porque isso vai refletir diretamente na sociedade. Em segundo lugar, você precisa questionar esses ideais políticos partidários que não se externam, não são abertamente de esquerda, sobre princípios morais, princípios éticos, porque eles refletirão diretamente na educação. Você precisa questionar, por exemplo, sobre a própria ética, como será o governo. Você precisará questionar, queridos irmãos, inclusive sobre a própria, talvez, honradez. Pois esse questionamento leva-se em consideração esse cenário corrupto. E talvez, queridos irmãos, outros questionamentos. E aqui eu não limito esses outros questionamentos que aqui citarei, não apenas como o ponto aqui sugere, ao lado ou o ideal partidário que não seja esquerdista, pelo menos abertamente não, mas talvez se você quer insistir aí em continuar nesse movimento esquerdista e tal, não sei, faça esses questionamentos também. Quem serão os seus secretários? São pessoas capazes, pessoas formadas, pessoas com experiência? Ou serão apadrinhamentos políticos? Outros questionamentos, como por exemplo, seus apoiadores, esses que lhe apoiam porque acreditam em você, ou porque para estes já existe uma promessa de emprego. Porque é interessante, né? Quando alguém está no governo, é o que mais se diz. Fulano e Beltrano trabalha para Cicrano, porque apoiou, né? Trabalhou. Não é porque é um profissional, não é porque é alguém capaz. Aí na corrida agora muitos estão atrás, possivelmente, pensando em uma oportunidade, ou talvez, e aqui me faço válido o benefício da dúvida, a estes já foi até mesmo prometido. Outro questionamento, queridos, e agora talvez mais para o ideal político partidário que não se manifesta abertamente como esquerda, por exemplo, suas concessões, quando estiver lá, talvez, suas concessões com o outro lado estarão aquém ou além da sua proposta de governo. E aqui, queridos irmãos, eu trago um ponto determinante, tá? E aqui é para nós mesmos, igrejas evangélicas.
é perguntar o que essas pessoas, esses candidatos, pensam das igrejas evangélicas do município. O que eles pensam? Você já parou para perguntar sobre isso? Aquele que você está apoiando, aquele que você está confiando, aquele que você está defendendo, aquele que você já escolheu, aquele que você já sabe que vai votar, você já perguntou a ele? E falo isso, meus amados irmãos, porque não apenas aqui em Equador, mas em outros municípios que eu tive contato com pastores, essa pandemia foi determinante para mostrar que muitos governos não estão nem aí para as igrejas evangélicas. Primeiro, porque não há diálogo em questões tão pertinentes como essa. E a preocupação de muitos servos do Senhor é que, se houver possivelmente uma outra situação como essa, e quando eu falo isso, queridos irmãos, é porque muitas vezes, para estes, as igrejas, usando mais particularmente o caso da pandemia, não é uma atividade essencial. Não sabendo que, pelo menos assim eu creio, estes que, graças a Deus, essa pandemia tem passado, porque, em primeiro lugar, Deus ouviu as orações do seu povo. Deus interviu soberanamente. E, pelo menos falando, a partir da nossa igreja, todos os cuidados estão sendo tomados para que aqui não seja um ambiente, diferentemente de outros, que traga risco àqueles que frequentam. É necessário pensarmos sobre isso. Essa postura, queridos irmãos, questionadora, avaliativa, deve significar para o cristão que apenas o fato de candidatos ou partidos não serem abertamente de viés esquerdistas, estatais, devam ser votados, não. Mas estes precisam ser questionados, esses precisam ser avaliados. Por isso, queridos irmãos, pensando nos modelos políticos do cenário brasileiro, em especial aqueles que prevalecem, há essa necessidade de refletirmos que os mesmos exigem do cristão, de fato, uma postura nessas eleições municipais. Eu quero concluir, queridos irmãos, nessa noite dizendo que, sim, as questões conceituais do cenário político nacional que reflete diretamente no município, exige do cristão, de fato, uma postura, seja ela antagônica, contrária ou questionária, avaliativa. Que possamos, irmãos, compreender essas verdades e, segundo a palavra de Deus, nos posicionarmos coerentemente, de acordo com aquilo que somos e cremos no nome de Jesus.